Olá, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões no mercado de commodities, commodities agrícolas, commodities energéticas, o setor de energia no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte da equipe de especialistas de commodities da divisão de dados e índices da EUSEG LSEG, London Stock Exchange Group, a divisão de dados do grupo da Bolsa de Valores de Londres. Impulsionado pela EUSEG, uma renomada empresa global de dados, nós trazemos análises abrangentes e atualizadas para as commodities e o setor energético no Cone Sul, na América Latina. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam os setores vitais da economia brasileira, sim, você está no lugar certo. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a LSG EUSEG London Stock Exchange Group visa ajudá-los no processo de tomada de decisão dos nossos parceiros em todos os continentes e nesse podcast no baseado com foco na América Latina. Se vocês precisam de algum tipo de dados de análise do setor, juntos nós nessa jornada. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o setor das commodities energéticas, com um olhar especial sobre o setor de óleo, gás e energy transition, com Lucas Ramos, analista do setor da Energy Industries Council, AEI-IEC. Lucas, gostaria de agradecer a sua presença e a sua participação. E, nesse sentido, gostaria de começar com uma pergunta sobre: Lucas, qual é a sua perspectiva a respeito dos projetos de oil and gas com foco nas bacias offshore e como a realocação dos ativos da Petrobras vem impactando no desenvolvimento dos cenários em que estão voltados as commodities de oil and gas? Boa tarde, bom dia, Ana, e a todos os ouvintes também do podcast. Acho que é bom iniciar aí essa pergunta meio que contextualizando quem eu sou bem rapidamente, o que é o AIC. Eu sou parte da equipe de inteligência de mercado do AIC, que é a Associação Comercial do Setor de Energia, com sede no Reino Unido, para empresas da cadeia de fornecimento de bens e serviços em energia. Então, conhecer cobre serviços em óleo e gás, renováveis, transição energética, né? São os setores emergentes. E temos mais de 80 anos de história, estamos no Brasil desde 2000, prestando esses serviços aí. Hoje temos quase 1.000 associados no mundo. Então, fazemos uma série de serviços e um deles é justamente compilar essas bases de dados. Tem milhares de projetos aí existentes e muitos desses projetos são justamente nesse setor de óleo e gás. Então, nós acompanhamos o mercado, as dinâmicas de evolução aí dos investimentos, né, que vem acontecendo. E no Brasil, o Brasil é justamente um dos maiores destaques nessa parte de exploração e produção offshore. O Brasil é o líder global do mercado de FPSOs. Hoje, quase 50 FPSOs já vieram offshore no Brasil. E juntas, essas plataformas levam a uma produção de aproximadamente 3 milhões de barris por dia, aí hoje, em 2024. O Brasil tem um total de produção de 3,3 milhões de barris, sendo 95% desse valor aqui offshore. Então, o Brasil é o segundo maior produtor de petróleo offshore no mundo e é sétimo no geral. Então, o Brasil, com certeza, figura aí como uma figura de muito protagonismo nesse mercado dentro dos próximos anos. Então, assim, quando a gente fala de produção offshore, uma infraestrutura que é importantíssima são as FPSOs, né? Então, as FPSOs é uma sigla. A FPSO é uma sigla que justamente quer dizer que são navios, né? São plataformas flutuantes que são capazes de produzir, né? Processar, armazenar esse petróleo que é explorado em águas ultraprofundas. Então, há uma série, um pipeline constante aí, né, de muitos projetos nos próximos anos aqui para o país. A América do Sul, né, como um todo, tem uma posição de liderança forte
para projetos offshore até o final dessa década, sendo que o Brasil e a Guiana, o Brasil mais ainda, né, figurando entre os principais mercados. A gente sabe que a Petrobras é muito importante, ela é dominante nesse mercado, mas também tem presença de outras empresas, né, outras international oil companies, que são as IOCs, como a gente costuma chamar. Então, Shell, Total Energies, Equinor, tem projetos e tem ativos operacionais, e também tem empresas independentes de petróleo, como a Prio, como a Brava Energia, que nesses últimos anos vem crescendo após ter adquirido campos investidos pela Petrobras. Eu acho que uma coisa interessante de se observar nesse mercado é como que essas novas plataformas, né, especialmente do pré-sal, aí, Bacia de Santos, especialmente e Bacia de Campos, como que a capacidade de processamento de cada plataforma dessas, eles têm aumentado, né? Então, ano após ano. Então, inicialmente, lá, quando começou a produzir petróleo, no pré-sal em 2008, a produção de petróleo por plataforma era menor, né? Ali em torno de 2010, cada unidade nova que vinha produzindo era entre 100 e 120 mil barris por dia. E hoje, né, várias plataformas que já estão contratadas para entrar em operação dentro dos próximos anos, aí, até 2027, tem uma capacidade quase dobrada, né? Na verdade, mais que dobrada, de 225 mil barris por dia. Isso, por si só, causa uma complexidade, tem uma complexidade inerente ali de maior engenharia, né? E esse processamento de petróleo, para se produzir muito mais, tem que ter mais espaço para armazenamento, você tem maior peso ali dos topsides, que a gente chama, né? São justamente as estruturas que ficam ali sendo sustentadas pelos cascos. E hoje o peso dessas plataformas ele chega a quase 4 vezes mais, com cerca de 60 mil toneladas, em relação às primeiras unidades que vieram a operar aí nos anos 2010. E com isso o custo também aumenta. Então, você mistura nessa receita aí, essa emergência da falta de ESG, por exemplo, tem causado, né, recentemente, um pouco mais de dificuldade de disponibilidade de financiamento para esses projetos. Então, uma tendência que acontecia agora, que era um pouco mais tranquilo da Petrobras conseguir financiamento, era de conseguir fechar assinaturas de contrato pelo modelo de contratação de afretamento em novas unidades, que é um aluguel. Então, a Petrobras ia nas empresas que construíam essa plataforma, a empresa se encarregava de arrumar o financiamento, de construir tudo, e entregava a Petrobras alugando, né, essas unidades. Hoje, esse ano, né, 2024, a Petrobras teve dificuldades aí com algumas tentativas de contratação por esse modelo. Então, isso levou à postergação de previsão de primeiro óleo de novas unidades e revisão desses modelos de contratação. Então, em vez de contratar por afretamento, teve que se repensar para contratar essas unidades por outros tipos, né, como o BOT, o Build Operate Transfer, que é um modelo que já foi utilizado e agora está voltando a ter um pouco mais de... entrando mais aí na carteira aí da Petrobras e de outras empresas também do setor. Eu acho que hoje é importante ressaltar que o setor de óleo e gás ele enxerga que há essa demanda, né, de aumento de consumo energético até 2050. E no Brasil, né, representando essa liderança, esse protagonismo desse setor offshore, entende-se muito que implementar a produção também é alinhado a métodos de descarbonização do setor. Então, hoje, nós conseguimos enxergar muito como a indústria de IP, né, a offshore, ela tem avançado tecnologias para reduzir essas emissões de FPSOs. Então, a grande parte das emissões dessa plataforma, ela vinha na geração de energia para esses processos dentro das plataformas. Então, hoje, têm sido instaladas unidades com turbinas em ciclo combinado. Então, tanto com queima de gás quanto com reaproveitamento de vapor. Além disso, unidades que são chamadas de all-electric. Então, esse maquinário dessas plataformas, elas rodam a eletricidade, em vez de geradores a diesel. Então, a primeira FPSO desse tipo, all-electric,
foi o maior critério para operar aí no campo de Jubarte, começou a produzir esse ano. Outras unidades também vão vir nesse esquema. Eu acho que um terceiro exemplo de desenvolvimento de tecnologia para reduzir emissões, não propriamente de reduzir emissões nesse caso específico, mas é um sistema chamado HICEP, que tradicionalmente ele fica nos topsides, e para que ele serve, né? Dentro dos reservatórios do pré-sal, vem muito gás associado junto ao petróleo, né? Sobe muito gás junto lá das reservas. E é um gás que é corrosivo. Então, precisa separar esse gás e reinjetar no reservatório. Hoje, essa tecnologia ela é colocada nos topsides. Então, ali, na lâmina d'água. Hoje, a tentativa, né, a desenvolvimento de tecnologia para que esse equipamento ele não fique mais lá em cima no FPSO, e sim no assoalho marinho. Então, mais próximo de lá, de onde é retirado o carboneto. Então, aí, você duas coisas. Você tira o peso lá dos topsides, você também abre espaço físico lá na FPSO para que outros processos redutores de emissão ajudem a descarbonizar ainda mais o setor. Então, recentemente, aí, nesse plano de investimento da Petrobras, que saiu recentemente, a empresa prevê 77 bilhões de dólares nesse setor de AIP entre 2025 e 2029. Isso compreende novas unidades para o pré-sal, então, para campo de merda, de diesel, isso aí na bacia de Santos, né? Mas também outras FPSOs para revitalizar campos maduros, lá bastante campos, para você substituir unidades aí que estão chegando ao fim da vida útil por unidades que emitem CO2, que emitem menos CO2 e que são mais eficientes. Então, o que a gente pode dizer, né? Até o final dessa década, 2030, com as reservas atuais que nós temos, o Brasil atingirá o pico de produção de petróleo em 2030, com aproximadamente 5,3 milhões de barris por dia. É claro que esse pico, beleza, tudo bem, pode acontecer em 2030, só que as reservas, o Brasil ele pode reafirmar a posição no mercado de API offshore à medida que ele for conseguindo fazer novas descobertas. Então, o setor, hoje, ele luta bastante aí pelas licenças junto ao IBAMA para perfurar as bacias ali da margem equatorial, né? Isso já na esteira ali de descobertas de projetos na Guiana e no Suriname, e blocos novos no pré-sal também, mais à frente, quem sabe, na bacia de Pelotas. Então, a gente entende que essa demanda por petróleo ela continuará, de certa maneira, consistente dentro dos próximos anos, e que o óleo e gás brasileiro ele segue sendo uma espécie de porto seguro para essas empresas, né, do cadeia de fornecimento que atuam em óleo e gás, também em outros setores, mas que a demanda por óleo e gás ela existe e se sustentará pelos próximos anos. Obrigado, Lucas. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós seguirmos para a segunda pergunta que está no nosso script. Os hidroscarbonetos, eles têm alguma finalidade para o setor? Qual que é a finalidade técnica dos hidrocarbonetos para o setor de óleo e gás? Então, os Ele é hidrocarbonetos, utilizado na produção de qual matéria? os hidrocarbonetos, então, os hidrocarbonetos eles são só petróleo e gás, são, né, o petróleo e o gás natural eles são hidrocarbonetos. Ah, tá ótimo, tá? Eu tinha entendido que os hidrocarbonetos, eles são gás derivados que estão na mesma reserva do pré-sal junto com o petróleo. Deixa eu te perguntar, Lucas, a respeito dos desafios sobre a descarbonização. Você mencionou bastante sobre a descarbonização e a gente não pode esquecer sobre a questão da transição energética. Sim. Quando nós olhamos sobre a perspectiva dos projetos de transição energética, como você acredita, como a AIC acredita que os marcos legais podem fomentar os projetos de transição energética? Sim. Então, obrigado pela pergunta. Então, a gente entende realmente que, bom, hoje as mudanças climáticas estão aí e a gente entende a necessidade de que se reduz as emissões de gases de efeito estufa, né? Então, posta essa realidade, a gente entende
as iniciativas de captura de carbono, né, de captura de carbono e armazenamento, chamado CCS, e iniciativas de hidrogênio também aqui no Brasil, como ganhando grande evidência, né, ultimamente. Na verdade, como um grande espelho do próprio mundo. Assim. Então, nos últimos 2 anos, houve uma grande, uma grande corrida de anúncios de projetos desse tipo. E no Brasil acaba não sendo diferente, porque há interesse em atender parte da demanda desses mercados emergentes aí. Então, falando especificamente de primeiro lugar aí do CCS, captura de carbono, não é uma grande novidade para o Brasil esse, esse CCS, porque já hoje, né, na verdade, em 2023, já há reinjeção de carbono, já há armazenamento de carbono. A Petrobras, com essas FPSOs, todas as FPSOs da Petrobras dentro ali do pré-sal, já fazem esse trabalho de reinjeção do CO2. Então, à medida que vai explorando ali o petróleo, sobe junto do CO2 e tem um processo de reinjeção desse CO2 dentro do reservatório para aumentar a produtividade de petróleo. Então, dá pressão no reservatório e a pressão joga mais petróleo para cima. A novidade hoje é que está em projetos standalone do CCS, não necessariamente associados aí a essa produção de petróleo. Então, um exemplo, exemplos importantes que tem no Brasil é no Centro-Oeste, por exemplo, o que a gente chama de BECS, que é o Bioenergy Carbon Capture and Storage. O que acontece nesses tipos de projetos de BECS é que a captura de CO2 e armazenamento no subsolo, nesses projetos de bioenergia, que são de etanol, de produção de etanol. Então, o etanol, a produção de etanol por si só já é menos intensiva em produção de emissão de CO2, e com a captura desse CO2 já tem a possibilidade de tornar essa emissão de carbono do etanol negativa. Então, o CO2 ali produzido pela fermentação do etanol, em vez de ir para a atmosfera, ele é capturado e armazenado no subsolo. Então, existem players aí que trabalham justamente agora com o desenvolvimento de tecnologias e a busca de barateamento de aplicação dessas tecnologias. Então, a Petrobras, assim, não necessariamente de BECS, a Petrobras, mas a Petrobras ela tem um projeto piloto também aqui no Rio de Janeiro para armazenamento, né, para captura de CO2 ali de uma estação de gás, processamento de gás, como uma espécie de estudo, né, uma espécie de piloto para entender como que esse mercado se desenvolve e aí sim começar a implantar um projeto de larga escala, buscando ali a coleta de CO2 de indústrias próximas ali, né? De onde seria esse projeto de larga escala. Então, o CCS é importantíssimo, tem muito a contribuir no Brasil e no mundo para as metas de net zero, e a gente entende que com o CCS já é bem desafiante, e sem o CCS não é muito otimista no cenário, né? Então, o CCS é importantíssimo para frente. E o hidrogênio, por si só, ele agora estamos vivendo um momento de grande euforia, porque recentemente, agora em agosto, houve a aprovação da lei do hidrogênio de baixo carbono no Brasil, e houve junto aí a essa aprovação, a sanção da lei, houve a liberação de quase 20 bilhões de reais em incentivos fiscais para projetos desse tipo até 2032. Então, são importantes mecanismos de incentivo à transição energética e eu acho que acho que cabe definir que o hidrogênio verde ele consiste justamente em aquele hidrogênio que é produzido pela divisão de baixo carbono. Em que sentido? Ele utiliza de energia renovável, então solar e eólica principalmente, para que se possa fazer, usando essa energia, a decomposição da molécula da água em O2 e hidrogênio. E aí esse hidrogênio limpo é gerado sem emissão de carbono. Então, existem diversos usos para esse hidrogênio. Então, você pode exportar o hidrogênio bruto, você pode transformar esse hidrogênio em amônia verde e exportar. Né? Então, há muito interesse lá na Europa, por exemplo, para a importação desse tipo de produto.
Então, a amônia verde é uma opção mais sustentável para a indústria de fertilizantes, por exemplo. Você pode também usar o hidrogênio verde para descarbonizar aqui no território nacional processos industriais pesados e cujas emissões são difíceis de abater. Então, ali siderúrgicas, mineração, indústria de cimento, de vidros, petroquímica. Então, em vez de usar o hidrogênio fóssil, esses processos eles usariam esse hidrogênio verde, já diminuiria, já bateria as emissões. Então, hoje há muitos anúncios de projetos de variadas escalas, né, em áreas que a gente chama de zonas de processamento de exportação, são as IPEs. Então, são próximas a portos ali, especialmente o Porto do PC no Ceará, Porto do Açu no Rio de Janeiro, Suape em Pernambuco, e até, enfim, no Piauí, lá numa cultura de IPE, está se instalando. E muitos players aí que se envolvem nesse setor são players desse setor de petróleo e gás, são players de renováveis, são players de mineração, players do setor químico e players também dedicados. Então, acho que uma última questão relacionada a isso é que, por mais que haja essa euforia, tem havido dificuldade em chegar a decisões finais de investimento desses projetos. Então, há anúncios, há uma série de movimentos, aí, de assinaturas de memorandos de entendimento entre entidades ali, né, do governo e empresas ali, né, do setor privado. Mas, assim, avanços tecnológicos e melhores desenhos regulatórios podem vir a ajudar a chegada de novas decisões finais de investimento para projetos desse tipo, que realmente seria importantíssimo, né? Obrigado, Lucas. Lucas, e é uma curiosidade pessoal minha, como que, se você puder explicar rapidinho, como seria o processo de descarbonização do hidrogênio verde no processo de descarbonização de fertilizantes? Se você puder explicar como que é isso, como que é esse processo. Uma curiosidade pessoal, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes podem ter essa curiosidade, já que eles vêm do setor de commodities, muitos setores, muitos players do setor das commodities agrícolas. E aí eu já queria emendar a nossa conversa olhando um pouquinho para o setor de biofuels. Qual que é a sua perspectiva em relação aos projetos de biofuels? Você mencionou sobre a questão da produção de etanol. Qual que é o seu ponto de vista a respeito dos setores de biofuels que nós temos o etanol dentro desse setor? Já ligando a conversa um pouquinho, trazer alguns commodities. Claro, claro. Então, bom, eu acho que essa questão do fertilizante verde, tradicionalmente se utiliza né, a produção de amônia, né, fertilizante nitrogenado para esse do setor de agricultura, e normalmente se produz amônia fazendo a reforma a vapor, a conversão do gás natural em hidrogênio. Então você precisa da queima de combustível fóssil e isso gera emissões. Então, a partir do momento que você faz esse processo químico, você produz a amônia convencional. Em vez de utilização dessa amônia convencional, para utilizar essa amônia verde, aí os, as minúcias aí do processo químico, eu não sei exatamente qual é a diferença, mas essa amônia verde, ela justamente por se utilizar do hidrogênio verde, que não tem emissões ali associadas, você pega esse hidrogênio verde, faz processos químicos ali, e você gera essa amônia que tem menor intensidade de carbono. Então, você, né, tem um produto ali agregado e, no final das contas, ele tem uma pegada de carbono menor, né, na sua produção ali. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. E sobre não, ficou assim, Lucas. Fica tranquilo, ficou claro. Que bom. Depois que se os nossos ouvintes tiverem mais dúvidas, a gente vai deixar os seus contatos, os seus pontos de contato. Eles podem entrar em contato para dúvidas um pouco mais técnicas. Perfeito, ótimo, então. E aí, mais em relação à pergunta do etanol, né, já que a gente falou dessa questão ali da transição energética, também faz parte desses esforços, essa produção de biocombustíveis. Então, o Brasil, ele é bastante privilegiado nessa seara aí, né, de produção, de potencial de produção de biocombustíveis, tanto que, né, uma história que é bastante falada aí, de que desde os anos 70 o Brasil tem
construído seu protagonismo de combustíveis lá com o projeto do Proálcool. Então, o Brasil não passou tanto sufoco nessa época por conta desse programa. Houve ali a questão do choque do petróleo. O Brasil começou a implementar sua trajetória e pioneira de segurança energética com a produção de etanol. Então, hoje o Brasil é o segundo maior produtor de bioenergia no mundo, só atrás dos Estados Unidos. E tendo essa história posta, os projetos hoje anunciados no país para biocombustíveis, nos próximos anos, já chegam a mais de 17 bilhões de dólares. Então, o que exatamente esses biocombustíveis implicam? Então, eles ajudam a fomentar uma mobilidade mais sustentável. Então, ele impacta positivamente ali, causando menos emissões no setor de transportes. Então, seja de aviação, rodoviário, marítimo, transporte de mercadorias, transporte de pessoas, todo tipo de coisa. Então, associado a esse contexto, um estímulo recente aí, né, outro fomento público aí por parte do governo, né, foi a aprovação do combustível do futuro, o projeto de lei do combustível do futuro, agora em outubro, e que o foco principal desse projeto de lei, na época, hoje já lei, é aumentar as exigências de mistura de biocombustíveis em combustíveis fósseis. Então, você aumenta ali as exigências mínimas de mistura do etanol na gasolina, do biodiesel ao diesel, do biometano ao gás natural, e também prevê a produção e gradual aumento do combustível sustentável de aviação, que a gente chama de SAF, ao querosene fóssil, né? Fóssil ali produzido para justamente o setor de aviação. Então, falando, por exemplo, desse setor de SAF, que é bastante falado hoje em dia, ele é indispensável para reduzir essa pegada de carbono do transporte aéreo. Então, muito se fala do SAF no mundo, do potencial mercado. É claro que o Brasil ele quer pegar uma fatia desse mercado, embora não seja o principal, né, mercado de produção. Há outros países, Estados Unidos, por exemplo, que tem uma musculatura financeira muito invejada, assim, né, de conseguir levar esses projetos à frente com muito mais velocidade. Mas hoje o Brasil avança no seu ritmo, com os seus mecanismos regulatórios, e hoje já tem projetos aí em andamento, contratos de tecnologia assinados para algumas biorefinarias. Então, por exemplo, tem uma empresa que hoje é dona da refinaria de Mataripe, que se chamava, que era justamente era da Petrobras, né? Era a Longifo Alves. Então, essa empresa, a Selen, que é do fundo do Badala, tem um projeto lá de renovável e SAF na refinaria de Mataripe dela. A Petrobras, por exemplo, ela já tem também contratos assinados para plantas de SAF de renovável no Rio Grande do Sul. Estão lá na refinaria de petróleo Rio Grandense, que ela opera junto com a Braskem com o Grupo Ultra, e também numa refinaria em São Paulo. Então, esses projetos, aos poucos, eles vão se estabelecendo. Existem rotas diferentes de produção de SAF. Então, você pode utilizar diferentes tipos de matérias-primas. E o que não pode é o Brasil perder a oportunidade de atrair esses investimentos em SAF e fomentar a implementação de uma cadeia industrial de SAF em território nacional. O Brasil não pode perder a oportunidade e só exportar matéria-prima. Então, matérias-primas, por exemplo, usam sebo animal, óleos vegetais, etanol. Então, são produtos que o Brasil tem de sobra. É claro que exportação vai haver, mas não pode haver apenas esse tipo de coisa para que toda essa cadeia de industrialização aconteça fora do país. Que aí os empregos são gerados lá fora, renda é gerada lá fora, tecnologia desenvolvida lá fora. Então, esse mercado, como está ainda se estabelecendo, é muito importante, por exemplo, órgãos como o BNDES agir, né, não só diretamente, mas também indiretamente ali em desenvolvimento de infraestruturas associadas a esses tipos de iniciativas. Então, investir em terminais de combustíveis, portos, ferrovias, para dar suporte a esse movimento justamente. E o Brasil, ele, né, eu falei de SAF, agora o etanol. O etanol, a produção, né, a ideia do Brasil é produzir, aumentar em 10 bilhões de litros sua capacidade de produção de etanol dentro dos próximos 10 anos. Então,
Bom, tradicionalmente, a produção de etanol no Brasil, aí, né, desde a época do álcool, era ligada ao setor de cana-de-açúcar. E hoje, o etanol de milho vem crescendo bastante no Brasil. Né? Nos últimos 2 anos, a gente tem percebido recentemente mais anúncios aí de projetos de etanol a partir do milho. E hoje, os projetos anunciados em milho, que não ainda que estão em execução, que estão em fase de planejamento, mas que dobram a capacidade de produção de etanol de milho até 2029 para quase 10 bilhões de litros. Então, hoje, se tem 4 e pouco, 4 bilhões e pouco, aumenta para 10, né? Mais ou menos aí a participação. É claro que em relação ao cana-de-açúcar é muito menor, mas a gente percebe como que esses projetos de etanol de milho eles estão distribuídos ali em todas as regiões do Brasil, exceto o Sudeste, que ainda é bastante ligado à cana-de-açúcar. Mas os principais estados aí, bom, tem muita coisa no Mato Grosso, Goiás, Pará, Bahia e também outros estados ali do Mato Piba, que essa região é de expansão da fronteira agrícola, né? E a gente vê, na verdade, isso aqui é bastante pulverizado, né? Mas falando aqui, né, não podia deixar de mencionar, a própria Petrobras, ela agora, em tipo de investimento, estima voltar. Ela vê esse mercado de etanol e pretende voltar a esse mercado de etanol, investindo aí até pouco mais de 2 bilhões de dólares até 2029, buscando parceria com uma empresa estabelecida. Então, a gente percebe que é bastante empolgante o cenário. A produção de biocombustível de certa forma, seguro, né, investir nesse tipo de commodity no Brasil. E, com certeza, tem o etanol e outros tipos de combustíveis de baixo carbono, tem tudo para fornecer grandes oportunidades aí para o Brasil no futuro. Obrigada, Lucas. Eu acho que é essencial você mencionar a respeito da tecnologia, de toda a tecnologia durante o processo de produção. O Brasil é um país continental, onde com as suas capilaridades, com as suas diversas regiões produtivas, o etanol de milho da região centro-oeste, região da cana-de-açúcar no Brasil, que é a base da produção de etanol. Assim, o Brasil é um país continental com grande potencial de produção de matéria-prima, mas a gente não pode deixar de olhar os fatores intrínsecos, tanto a tecnologia e a geração da mão de obra durante a tecnificação do processo. Então, é uma oportunidade enorme que se abre para o Brasil em termos de exportação de matéria-prima, mas também não perder esse momento da exportação e da mão de obra gerada durante a tecnologia, que faz parte da industrialização das commodities e, no caso, de todos os subprodutos. Obrigada, Lucas, por toda essa aula. Para mim, foi uma grande aula dos projetos, tanto os projetos de oil and gas, quanto os projetos voltados para a transição energética, onde a gente não pode deixar de olhar os setores de biofuels, o setor de etanol. E eu queria agradecer a sua participação, Lucas, dessa forma, pessoal. A gente encerra o nosso bate-papo sobre os projetos across the sectors, mas com um olhar mais voltado para as commodities energéticas. Lucas Ramos é analista do setor das commodities energéticas na Energy Industries Council, IEC, na tradução do português para o inglês, não se ninguém. E eu queria deixar um espaço aberto, Lucas, para você compartilhar os seus contatos, seja LinkedIn, os contatos que você achar mais pertinentes na IEC, como seus contatos pessoais, para aqueles que tiverem dúvidas poderem se direcionar diretamente a você. Claro. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. E, claro, com todo prazer. O meu e-mail, por exemplo, ele é lucas.ramos@the-eic.com. O e-mail da empresa, eu acho que a gente pode, na verdade, ver pelo. Como é que é? Rio, arroba. Complicou, é rio@the-eic.com. Tá bem parecido com o meu, só que eu Rio. E o LinkedIn, eu vou. A gente vai editar, né? Só um minutinho que eu vou pegar aqui o. Tá. Putz, caraca, eu tenho que falar o. Porque tem até LinkedIn, eu sou Lucas Ramos. Eu acho que não serve, né? Falar Lucas Ramos. Não vai ter lá. Lucas, o espaço é aberto para você, assim, fica à vontade. Se você... O espaço é realmente os contatos que você acha que fazem sentido. Tá ótimo. Não, então, aí o LinkedIn, acho que, bom, tá vendo? E o LinkedIn você pode procurar lá por Lucas Ramos.
e provavelmente vai ter lá o bannerzinho do IC em cima e vai ser, assim, acho que é difícil de não ver lá. Então, eu que agradeço aí mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Lucas. E, pessoal, muito obrigado pela audiência. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo episódio do Brasil Trade Talk, o podcast de commodities da London Stock Exchange Group. Obrigado, pessoal.